Olá, bom dia, boa tarde, saudações. Vamos falar de literatura, esse canal é de literatura, de poesia. Vamos falar hoje sobre narrativa, o que seria narrativa, e literatura, qual a diferença de narrativa e mito, né? Nós não falamos aqui nesse canal de política, nem religião, nem futebol, certo? Só literatura. Mas como estamos trabalhando com narrativa e muitos construtos religiosos usam-se de narrativas, as três religiões dos livros usam narrativa, judaísmo, cristianismo, islamismo usam narrativas. Então vamos entrar aqui também narrativas, religião e mitos, mitologias. Acreditavam os gregos em seus mitos? Esse livro ficou clássico, é um livro que foi lançado recentemente por um francês chamado Paul Venn. Acreditavam os gregos nos seus mitos? Então ele entra essa questão de em que nível a narrativa cria mitos, em que nível o mito conforma a realidade. E as religiões usam muitos mitos, muitas parábolas, né? Ensinamentos religiosos são transmitidos através de narrativas, porque aí está o poder da narrativa, ou seja, você passa uma questão moral, uma questão educacional através de uma literatura, um construto que tem um início, um meio e um fim, que tem personagens, que tem um espaço, que tem um tempo. Acontece com quem? Onde acontece? Quando acontece? Então é isso que a gente chama de elemento narrativa. E as narrativas, que são aquelas mais famosas, sempre tem a questão do herói, sempre tem a questão do antagonista, ou seja, o vilão que faz com que o herói tenha que se movimentar na história. Muitas vezes é esse vilão que faz a história acontecer. Vocês conseguem imaginar o Otelo, o seu Iago? Né? Não conseguem imaginar. Então, esse herói entra então numa estrutura de jornada. Né? Essa questão da jornada, se vocês lembrem aqui, tem um livro do Campbell que chama Jornada do Herói, o Herói de Mil Faces. E ali ele entra naquela jornada em que ele tem que enfrentar o vilão, ele tem que descobrir o mestre. Sempre tem essa figura do mestre. Então, são elementos da narrativa. Inclusive o Campbell chama de storytellings, né? Trabalhando com a ideia de arquétipos do Jung. Que olha a listinha. Possivelmente você vai pegar a narrativa e vai ter esses elementos. Vai ter o elemento do chamado, da transição, da recusa, do desafio, do primeiro limiar, um abismo, deserto ou caverna, depende de qual autor você pega, porque o herói pode estar no abismo, pode estar confrontando consigo mesmo no deserto e pode estar adentrando uma caverna. Aí ele sofre uma transformação através de uma provação, ele tem um insight, uma epifania, e ele repara, e ele ressuscita, e ele retorna ao ponto de início. E começa tudo de novo. Então é isso que chama de elemento narrativa. Ela tem o início, o meio e o fim, ela tem um personagem, um protagonista, um vilão, que é o antagonista. O que é? Ele simplesmente atrapalha ou obriga o protagonista a se superar. Então ele está sempre sendo um obstáculo e esse protagonista vai ser obrigado a superar-se, entrar numa jornada, encontrar um mestre, sofrer provações, vencer as provações e finalmente retornar. Retornar como um prêmio, a ressurreição, por exemplo. Né? Então você vai encontrar em várias narrativas, as narrativas míticas, inclusive aqui nós temos o Mitos da Criação. É um livro interessante que conta pequenas histórias de várias culturas contando como é que o mundo surgiu. Então você vê em vários mitos falando a questão do Deus que criou o homem do barro. Então Deus foi lá, amassou o barro e fez o ser humano. Então a questão das narrativas, até no Egito, até no interior da África, né, tem esses. E mais sobre mitologia, tem esse aqui, bem resumido, Heróis e Suas Jornadas, né? Que é a mesma coisa. A Rosana Rios ela pega várias narrativas em que tem a questão dos heróis, né, heróis e suas jornadas. Então é bem Campbell, né? Claro que ela não teoriza, aqui ela pega relatos, aqui ela, né? São 10 contos mitológicos e em vários povos, né? Ela vai pegando vários povos aqui, as divindades desses povos. É bem didático. Tipo, se você precisa conhecer nada de mitologia egípcia, aqui ela vai explicar o que é a base da mitologia egípcia e vai contar histórias que contam esses contos da ressurreição, da morte, da ressurreição dos deuses, né? Que os deuses passam por ciclos em que eles vivem, morrem e ressuscitam, né? Então isso aqui mitos da criação são livros bem simples, né? Inclusive estão na prateleira de infanto juvenil, né? Ou seja, é bem introdução ao assunto. E a narrativa então seria essa necessidade, o mito se constrói nessas narrativas,
as narrativas, por exemplo, o dilúvio. Em vários povos você encontra a narrativa do dilúvio. Então, se você for, os judeus têm a narrativa do dilúvio, que está na Torá, na Bíblia. Tem as narrativas da epopeia de Gilgamesh, da Suméria, que tem 5.000 anos. Então, se analisar em termos de literatura, lidar com literatura é complicado, porque você pensa assim, olha, o literato, o estudioso de literatura, tem a idade lá, 40 anos, 50 anos. Só que você está lidando com conteúdos narrativos de 5.000 anos. Então, se você considerar a epopeia de Gilgamesh, você tem 5.000 anos de história. E aí você vem nessas histórias, vai seguindo Gilgamesh, aí depois você tromba com a Ilíada, né? Ilíada de Homero. Nós não sabemos se Homero existiu, né? A narrativa existe. Nós não sabemos se Homero existiu, ou se várias pessoas, né, foram criando e chegou alguém e escreveu como Homero, né? Odisseia, também do Homero, que até um tempo atrás já diz assim, são as obras literárias mais antigas do Ocidente e tal. Mas não, existem, né, encontraram as tabuinhas de barro lá em argila, na Suméria, de possivelmente 2500, 3000 antes de Cristo. Então, ou seja, são narrativas que tem lá o dilúvio. Bem, pesquisadores hoje em dia trabalham a questão histórica, né? A Bíblia, as epopeias, a questão histórica. Por exemplo, existem fenômenos que podem ser comprovados historicamente. Existem fenômenos que é só narrativa, né? E isso na mitologia se confunde. Então, o dilúvio é mitologia. Até um tempo atrás, tudo era mitologia na questão do dilúvio. Estou falando de dilúvio, não é questão de existir uma arca de Noé, aí é questão narrativa. Nós não sabemos se teve a arca de Noé com os animais. A questão é, existe um fenômeno dilúvio, ou seja, não sabemos se é universal, ou seja, teve um dilúvio aqui no Brasil. Então, possivelmente esse dilúvio aconteceu na bacia do Mediterrâneo, no Mar Negro, na região da Suméria, na região ali do Golfo Pérsico. Naquela região aconteceu algum fenômeno de inundação, ou seja, aquela região foi encoberta pelas águas. Então, por exemplo, cientistas vão lá e olham a esfinge de Gizé ao lado das 3 pirâmides. A esfinge de Gizé sofreu inundação. Ora, em que momento o deserto foi inundado? Ou seja, em algum momento o deserto foi inundado. E possivelmente aquela esfinge é mais antiga que as pirâmides. Então, em algum momento teve uma inundação naquela região e as civilizações que existiam ali, as cidades, se perderam. Então a gente fala, esse é o período pré-diluviano e estamos 5.000 anos de período pós-diluviano. Então o dilúvio já não é mais a sua narrativa. Ela tem narrativa, mas não é mais, ou seja, historicamente, arqueologicamente. Né? Então várias narrativas. Então você tem lá Ilíada, você tem a Odisseia, você tem a Eneida, você tem o Mahabharata, que tem lá dentro o Bhagavad Gita. São exemplos de narrativa. Você tem a Edda, os Nibelungos, o Beowulf, o Kalevala, você tem o Dante com comédia, você tem o nosso Lusíadas. São todas epopeias, todas mitologias. Aqui, a quantidade de mitologia tem Lusíadas, né? Lusíadas está dialogando com justamente o Homero, está dialogando justamente com a Eneida. Então, todos esses elementos mitológicos tentam fazer algum sentido. Os deuses entram ali na batalha de Troia para construir algum sentido. Ou seja, porque em alguns momentos os troianos vencem? Porque em alguns momentos são os gregos que vencem? Como é que você explica essa batalha de 10 anos? Aí os deuses estão interferindo, agora os deuses estão do lado dos troianos, aí os troianos vencem. Agora os deuses estão a favor dos gregos, aí os gregos vencem. E fica nesse impasse, porque um não consegue vencer o outro durante 10 anos. Só lá o Ulisses, né, o Odisseu, cria o cavalo e faz lá o quinta coluna e invade Troia. Aí Troia ficou sendo a mitologia dos gregos. Mas aí um pesquisador alemão do século XIX foi lá, escavou e descobriu que tem 6 camadas de cidades queimadas, que é Troia. Troia fica ali na região da Turquia atualmente. Então, ou seja, aí Troia deixou de ser mitologia, porque existia uma cidade chamada Troia, ou Ilion, né? Ilion. E aí ele descobriu que existia lá uma cidade, ou seja, a arqueologia deu um construto histórico ao mito. Então, ou seja, existiu mesmo. Aí você pensa, então é Atlântida. Atlântida existiu? Se um arqueólogo for lá escavar e achar Atlântida existiu. Agora, Atlântida é uma narrativa, porque nós não temos um elemento para dizer que a Atlântida existiu historicamente. Então, basicamente, essas são as diferenças entre narrativa, mitologia, arqueologia. Arqueologia é uma ciência, então ela tem preocupação em demonstrar empiricamente a existência de um local. Então, assim como ficou provado que Troia existiu,
possivelmente algum dia descubram as ruínas de Atlântida. E aí Atlântida deixa de ser uma narrativa lá do Platão, né, que existia uma civilização poderosa e tal. Atlântida pode ter sido uma cidade pré-diluviana. Então, né, isso aí não é questão. A questão é a que nível a narrativa dá sentido a alguma coisa que pode ter acontecido. Então, aconteceu a Atlântida, foi submergida e aí surgiu a narrativa de Atlântida. Aconteceu o dilúvio, quem sobreviveu fez a narrativa para explicar o dilúvio. Então, o dilúvio aconteceu. Como foi, onde aconteceu, foi no mundo todo, foi Deus que viu, aí é questão da narrativa. Porque a narrativa, ela tenta dar essa explicação no início, meio e fim. Né? Então, é igual a Bíblia como um conjunto. Existem arqueólogos, historiadores que analisam a Bíblia como um construto literário. Então, o Jack Miles mesmo faz o Deus na biografia, analisar a figura de Deus na Bíblia enquanto literatura. Então, ele não entra em teologia, ele não está discutindo religião, fé alheia. Jesus como narrativa, tem vários autores, ó. Porque existia, por exemplo, um tempo atrás, quem negasse Jesus histórico. Não existiu Jesus, Jesus é uma figura bíblica. Bem, Jesus pode ser um personagem bíblico, uma narrativa sobre Jesus. Mas arqueólogos descobriram que realmente existiu Jesus nasceu de Jesus. Tipo assim, possivelmente Jesus nasceu no mês de setembro ou outubro, não nasceu em dezembro, porque ele não nasceu no inverno. Ele nasceu uns 4 ou 5 anos, ou 6 anos, alguns autores falam 6 anos antes de Cristo. Então nós não estaríamos em 2022, estaríamos em 2022 mais 6, ou seja, estaríamos em 2028. O Brasil não foi descoberto em 1500, o Brasil foi descoberto em 1505, 1506. Então, ou seja, que existia um pregador, um revolucionário, um fundador de religião chamado Jesus Cristo, existiu. Isso aí já os arqueólogos já carimbaram lá, existiu. Agora, se ele é Deus, ele ressuscitou e foi para o céu, aí é narrativa religiosa. Então essa é a diferença. Mas você pode estudar a Bíblia como construto literário. Existem vários autores que fazem isso. Sem questionar a religião, tá, gente? Não há nenhuma questão assim de vamos debater a fé alheia. Não é questão de fé alheia. A Bíblia é uma literatura. Né? Tipo, se você conversar com um judeu, tem uma obra literária ali, os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, o livro da Sabedoria, o livro de Jó, são todos construtos literários, tem poesia, tem literatura. Então, independente de você crer ou não na Bíblia, a Bíblia é um construto literário. Agora, o que diferencia é a questão lá, acreditavam os gregos nos seus mitos? A partir do momento que a Bíblia é lida como uma crença, ou seja, realmente tudo aquilo lá, existiu a Arca de Noé, etc., aí a pessoa está crendo na narrativa. Assim como, será que os gregos acreditavam em Zeus, acreditavam em Minerva, lá em Hera, acreditavam em Atena, e que os deuses desciam as batalhas? Será que eles acreditavam nisso ou isso é só literatura? Né? Então é essa a questão. Em que nível a narrativa dá um conforme à existência, um sentido para a existência, em que nível ela vira uma crença. Então, basicamente, essa necessidade narrativa é lidar isso, ou seja, o bem e o mal, né? Quem vence, quem perde, por que uma nação sobe, uma nação desce, por que as civilizações se sucedem, né? Porque é a Babilônia que manda, depois é a Medo-Pérsia, depois é a Grécia, depois é Roma. Então tem a questão das profecias, foi profetizado que os impérios surgiriam, né? Então várias narrativas que você pode usar como reforçamento, né, um reforço da crença, e ao mesmo tempo a crença surgindo das narrativas. Então muitas civilizações surgiram de pessoas que construíram essas mitologias, criaram religiões para justamente significar, reunificar aquelas tribos, aquelas nações que estavam sem uma fé comum, sem uma narrativa comum. Não tinham as 1001 noites, aí criou-se umas 1001 noites, criou-se figuras próprias daquela religião, justamente para a narrativa criar um sentido. A narrativa precisa criar um sentido. Então é basicamente isso. Temos essas dicas desses livros, que são todos livros fundadores, são mitologias fundadoras, né? Ou seja, é aquele momento em que há uma história que aquele povo viveu, e dessa história algo ficou documentado. E naquela época eram as narrativas, era mitologia, era inclusive uma questão oral, passava de geração para geração, e hoje nós recebemos isso na figura dos livros, né? Então é basicamente isso que é narrativa. E por favor, compartilhe o vídeo. Obrigado.